terminamos o último bloco falando em mudança estrutural no ensino brasileiro. Um dos aspectos que ganhou mais divulgação, professor Moisés, foi esse aspecto de que os 2 primeiros anos poderia haver um ensino que, de certa maneira, sanaria aquela má formação do ensino médio, talvez, fazendo uma especialização, uma coisa mais genérica, para o aluno escolher o curso depois. Seria uma marca dessa possível reforma? Isso o Luiz já expôs no primeiro bloco e teria inúmeras vantagens. Em particular, existem casos absurdos em que o estudante, ao entrar no vestibular, tem que escolher, por exemplo, qual é a área da engenharia que ele vai cursar e não pode passar de uma área para outra, quando ele mal sabe o que é engenharia, quanto mais uma especialização como essa. Agora, o que eu acho que precisa ser enfatizado é que tanto na questão dos departamentos, como nessa questão desse ensino básico, deve haver bastante liberdade. Eu acho que a ideia é aquela de deixar florescer mil flores e ter experiências diferentes e não subordinar tudo a uma estrutura rígida. E deixar que haja uma competição entre as diferentes formas de organização. Ou seja, vai haver uma autonomia mesmo, no caso, Maculan, para isso? É o seguinte, inclusive, se nós pegarmos o exemplo da pós-graduação, para ser mais fácil trabalhar de criação de curso, tem muito mais curso de pós-graduação em senso estrito no FJ do que graduação. Quer dizer, é muito mais fácil criar um curso de pós-graduação que não está associado a conselhos regionais, a conselhos de medicina ou engenharia, etc. Quer dizer, a pós-graduação teve um aspecto de formação tão grande no país para ser muito mais ágil e fácil de trabalhar. Pode trabalhar sem usar o departamento, em grupos, entendeu? Já a graduação ficou, apesar de criar um sistema de crédito que eu gosto muito, ficou ligada com as suas antigas formações. Não é? E hoje, inclusive, os nossos currículos, principalmente na parte mais profissional, são currículos máximos, não os mínimos. Não é? O aluno é incapaz de fazer uma disciplina que não seja da área dele, mesmo nos currículos mínimos, quer dizer, é muito grande. Então, quando colocou o professor Moisés nos invites aqui, é que há trabalhos, por exemplo, hoje vocês pegam, por exemplo, um aluno, ele não pode fazer, por exemplo, ele quer fazer física, um curso de música não pode, porque não, é longe, não dá tempo, a universidade não está preparada para receber do outro lado. Vice-versa, um aluno de música quer fazer um curso de física, fazer um curso de tecnologia, é dificuldade, uma letra de letras, quer dizer, nossa universidade com várias áreas, o aluno pode utilizar. A ideia dos 2 primeiros anos não é especialização, né? Seria um curso mais de abertura mesmo, de formação, um pouco a Europa trabalhando nos 232, que eles chamam, ou 233, enfim, existem vários aspectos, até de uma marginalização de diplomas, né? Do tempo. Agora, cada universidade, agora é muito importante, dentro da autonomia universitária, que ela seja usada para esse momento, quer dizer, eu lembro perfeitamente quando eu fui reitor, quando fui assumir em 90, né? A primeira coisa que eu fiz é acabar com os prêmios brasileiros e acabar a obrigatoriedade da educação física, que era tudo da ditadura, né? Muitas universidades demoraram a tirar isso. A autonomia deve fazer isso, na realidade, tá certo? Não é? Então, chama a atenção que usar a autonomia para isso também. Outra discussão interessante também é o número de horas de aula. O aluno do Brasil passa muito tempo em sala de aula, não é? E pouco em laboratório. As provas, eles têm muita disciplina ao mesmo tempo. Você pega uma escola de química, por exemplo, um curso feito em 5 anos, para ser feito em 5 anos, há um momento que o aluno vai ter que ter 9 disciplinas num período. Isso é impossível. Ninguém faz 9 disciplinas com mais de 4 disciplinas num período, é muito difícil estudar de maneira profunda e ser cobrado de maneira profunda. Então a cobrança é superficial, alguns professores apertam, os outros setores apertaram, não passa ninguém. Então há um acordo dentro da universidade, dentro da faculdade, do departamento, para que isso possa funcionar. Nós passamos o tempo a colocar mais coisas nos currículos e menos ideias de aproximação, de pensamento. Acaba virando aquela coisa da Darcy Ribeiro, a gente finge que ensina, o aluno finge que aprende. Eu não digo que seja isso, mas estou dizendo que nós temos que dar mais, que o aluno tem que ser mais, nós temos que parar da ideia que eles são crianças, já são adultos, têm capacidade de trabalhar, tem que ter uma boa biblioteca, bons laboratórios, tá certo? Que eles vão trabalhar. Quem trabalhou fora do Brasil, vê que é metade, um economista do Brasil faz 4.000 horas de aula para ser um economista. Na Europa não chega nem 2.000. Os Estados Unidos também, quer dizer, não são nem piores nem melhores, quer dizer, é um tipo de... Nós temos que começar... É que é muito barato hoje, professor, é mais barato você ficar em sala de aula do que ter laboratórios, boas bibliotecas e um trabalho com pesquisa para que o aluno também tenha uma orientação mais séria. Bem, mas é assim. A frase, nesse caso, é a seguinte: o que é mais importante que a universidade tem que fazer é fazer com que o aluno aprenda a aprender, ensinar como aprender,
ensinar como pensar, como ter autonomia, como ter iniciativa. O Einstein dizia, educação é aquilo que sobra depois que a gente esqueceu todo o resto. Bem, vamos pegar esse aspecto da qualidade, né, do ensino. O exame de verificação do ensino médio passaria, segundo essa proposta, a ser parte integrante do processo de admissão. Luiz, essa possibilidade de aproveitamento, né, principalmente das reservas de cotas, por exemplo, para ensino público, qual é a posição que vocês têm desse aproveitamento do ensino médio para ingresso? Bem, veja o seguinte, por trás dessas questões está, evidentemente, a vontade de agir de maneira agressiva em relação à questão da inclusão social. Essa é a grande questão que está por trás disso aí. E essa questão nós temos que realmente enfrentar, é uma grande questão no Brasil, é um grande problema em nosso país e certamente tem que ser enfrentado. Nós achamos que o grande nó que nessa questão, na questão da educação com relação à inclusão social, está no ensino básico e no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino médio. É aí que se dá a grande exclusão. São milhões de crianças em todo o país para as quais o ingresso na universidade não está nem no horizonte mais distante. Esse é um grande problema em nosso país. Então, o que nós temos que olhar é o que está acontecendo nessas escolas para as crianças das favelas, nos CIEPs, né? Qual é o ensino que eles estão tendo, quais são as condições que eles estão tendo. É muito importante, e eu acho que esse deve ser um grande projeto nacional, não é uma questão só do MEC, tem que ser uma grande prioridade nacional. O Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento tem que estar envolvidos nessa questão. É muito importante dar condições para essas crianças de ficarem na escola o dia inteiro. Não é um meio turno, não é uma manhã, não é uma tarde. Isso é especialmente verdade para as crianças de classes mais pobres, menos favorecidas, que têm frequentemente uma situação familiar precária. Então é muito importante tê-las na escola o dia inteiro, não só com aulas, oficinas de arte, laboratórios de informática, nós temos que levar isso a sério. E aí sim nós vamos estar combatendo a exclusão social, de verdade. Bem, né? Parece, inclusive, que dentro do projeto, Maculan, tem até o primeiro emprego para o estudante universitário, ou seja, o governo Lula pretende, através da reforma, implantar também algumas coisas do seu ideário, pelo qual foi eleito, dentro de um processo universitário. Eu quero, talvez, primeiro, o Enem, né, que é tão chamado aqui, está em discussão, não foi batido o martelo que vai ser uma coisa obrigatória. Né? O Enem, algumas universidades já usam, né, o Enem com parcialmente o seu vestibular, o seu sistema de seleção, como a UNB usa, a própria Unicamp tem usado, quer dizer, universidades boas do país têm usado parcialmente o sistema de vestibular, em que parte do vestibular pode ser contado com pontos do Enem e assim por diante. Quer dizer, isso é importante, é uma discussão complicada, universidades que não aceitam isso, universidades que a própria FJ não aceita nenhum teste que seja múltipla escolha, é tudo dissertação. Quer dizer, cada um tem que respeitar um pouco a história de cada universidade. Nesse sentido, a universidade, acho que o MEC não deve impor. Agora, deve oferecer o Enem, pode ser até obrigatório, como alguns países têm os seus baccalaureat, maturidade, o que bem entende, tá certo? Mas que, como o nosso sistema é um sistema, nós estamos com as universidades, que elas podem usar ou não o sistema no seu ingresso. Acho que é uma boa discussão, até porque não essa formação não é fechada. É que hoje saiu essa notícia, né, ultimamente, dizendo que o MEC ia obrigar o Enem para todo mundo. Isso é uma coisa que não está em discussão, não é fechado. Está em discussão. Agora, há uma reserva para alunos do ensino público. Exatamente. Existe um projeto que está no Congresso, também tem mais de 27 projetos, né? Além do nosso, vários estão lá dentro, certo? É que a visão é que uma porcentagem de alunos que cursaram os 3 últimos anos no ensino público, secundário, vamos chamar assim, no ensino médio, né, teriam um vestibular, essa vaga reservada para esse pessoal que vier para a universidade. Metade Estamos deles, falando das universidades, das instituições públicas, federais. Federais. Porque as outras não pode. Isso um projeto. Porque não se pode obrigar uma universidade particular. Exatamente. É um projeto nesse sentido, está certo? Em que dentro, 50% é um dado, pode ser que o Congresso vote 30 ou 20, está lá no Congresso para isso. E dos 50%, usar também uma certa prioridade para os afrodescendentes e as populações indígenas do país, de acordo com os dados do IBGE. Essa proposta, é claro que não pode não ser a melhor, tá? É uma proposta visando um pouco a própria campanha política do Lula, que é um governo de esquerda, que é popular, tá certo? Que é responder também a uma certa pressão da sociedade nesse sentido, né?
E é a maneira também de responder, porque eu digo o seguinte, né? Acho que o Luiz colocou muito bem, a sua primária, secundária, etc. Mas pensa um jovem hoje que não tem condições, é formado no secundário, não tem para onde ir, não tem recursos, tem pouca formação. Será que ele não tem direito para uma faculdade? Vai ficar esperando daqui a 10 ou 20 anos até talvez os filhos deles poderem ir à faculdade? Acho que tem que... O Brasil é complicado porque nós deixamos muita coisa de lado e hoje está um momento decisivo, né? O país é racista, o país trata mal, é muito elitista, nós formamos muito bem poucas pessoas, não sabemos o que é ensino de massa de qualidade, tá certo? Nós usamos muito a mentalidade de coisas, nós temos cursos com muito poucos alunos ainda, pela quantidade de professores que temos muitas vezes, quer dizer, tem que discutir um pouco como usar os nossos recursos para formar melhor os alunos, tá certo? E como usar a própria universidade. Então, esse é um ponto delicado. É verdade que, por exemplo, hoje a universidade já tem, as públicas federais, de 45% a 47% de alunos já vêm desse tipo de formação, tá certo? Na verdade, eu acho que é só uma correção, na realidade, para alguns tipos. Agora, é importante também que cursos como medicina, que também tem a capacidade de receber gente com mais dificuldade, né? Quer dizer, não é só colocar nos cursos de licenciatura, matemática, física, química, letras, etc., quando são os cursos que tem muito pouco aluno, muito candidato em relação ao número de vagas, está certo? Mas tem que pensar na universidade como um todo. É um ponto difícil, polêmico, e não é só ingresso, não, é manutenção dos alunos. Isso. Bem, vamos pegar exatamente esse aspecto de cotas, que já, eu sei, há uma contraposição relativamente a outro estudo feito pelos cientistas. Vamos, depois do intervalo, tratar disso.